É com alegria gostosa dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Está fraco para a igreja tão florida e tão bonita. É com alegria gostosa a todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Quem viu adorar Jesus aqui, levanta a sua mão. Glória a Deus. Que bênção, maravilha de Deus estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, por essa oportunidade que nos dá e está retornando essa casa. É a primeira vez que eu estou aqui sendo convidada através da nossa irmã Vandusa. Está pregando na igreja evangélica a sétima trombeta, né? Direção do pastor Jevac, né? E a missionária Adriana. Deus abençoe a vida de vocês e que essa obra ela cresça para a glória do Senhor Jesus, né? Irmã Vandusa, seu esposo, são uma bênção, né? São as ovelhas. Eu dirigi aqui nesse mesmo tempo, nessa mesma casa, não me engano, um mês, né? Do antigo ministério que eu era. Seu mês, pouco tempo, na época. Louvado seja Deus. E no dia que eu passei a igreja para minha prima, Luana, no dia que minha avó, pastor, ela entregou a sua vida a Jesus, né? E hoje está aqui mais uma vez, né? Louva a Deus pela vida dela, minha mãe, que está nos acompanhando, né? Letícia, né? Minha cunhada, sua mãe, meu tio, está aqui presente, minha esposa, e tá meu sobrinho aí, fazendo a festa no meio da igreja. Né? Deus abençoe, Deus seja louvado pela sua vida, os obreiros, amém? A todos, quem veio ouvir Jesus aqui falar, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, da palavra do Senhor Jesus. Eu creio que Deus Ele tem algo para nossas vidas nessa noite. Aleluia. Tem alguém vivo aí? Glória! Eu sou do fogo. Amém? Amém. Glória a Deus. É bom aí ver a Fia. É Fia o nome da senhora? Não? Eliane. Mas é a senhora que alugava de tempo? Não? Ela não, né? Lembra muito uma pessoa que bem no tempo, era pequeno sou, quando era mais, né? Minha mãe, no final de semana, ela alugava um videogame, nós brincássemos pelo tempo, né? Eu me lembra muito. É bem parecida a senhora. Será que era a senhora? Marcos 10, versículo 46. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos aí. Depois foram para Jericó. Versículo 46. Vamos ler. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos de uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem
E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Feche teus olhos, eu quero fazer um minuto de oração, não desfazendo a oração do pastor. Amém? Aleluia. Quem veio orar, quem veio buscar Jesus, diga glória. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és grande. Ó Deus, louvamos a Ti, meu Pai, porque todas as coisas, ó Pai, que acontecem, ó Deus, está no controle, Senhor, das Tuas mãos. Nada está fora do controle das Tuas mãos, ó Pai. E nesta oração, meu Pai, eu peço que o Senhor possa abençoar a cada um aqui presente. Abençoa, meu Pai, o pastor, Senhor, desta igreja e sua esposa. Abençoa, meu Pai, os obreiros, todos aqueles que compõem, meu Pai, este ministério. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, ó Deus, alargar, meu Pai, as tendas. E o Teu nome ser, meu Pai, glorificado, Senhor, através, ó Pai, ó Deus, deste ministério, Senhor. Porque eu creio, ó Deus, aleluia, que o reino, meu Pai, assim como a Tua palavra nos afirma e nos diz, sim, Senhor, Teu reino será conhecido, meu Pai, até os confins desta terra, de uma forma ou de outra, meu Pai. Todos conhecerão e saberão que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, que só o Senhor faz milagre. Sim, ó Deus, todos, ó Pai, saberão, meu Pai, que não existe outro Deus fora de Ti. Eu te peço, meu Pai, fale com o Teu povo através desta palavra. Me usa, Senhor, mais uma vez, Senhor, como um canal, Senhor, de bênção. Ó Deus, como uma, sim, meu Pai, como boca profética, ó Deus, para esta igreja. É aqui, meu Pai, nesta oração que eu te peço. E aqui, meu Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem crê, exalta Jesus com palmas, com glória. Até todo para sempre, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Maravilha. Estamos felizes. Felizes porque o Senhor, Ele tem sido bom. Mas vamos lá. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Vai nos contar de uma história. Contar uma história. Mais um episódio. E não somente de milagre. A gente vai ver um milagre acontecer, mais um milagre que Jesus realiza. Mas não é somente um milagre. Louvado seja Deus. É como esse milagre acontece. É como esse homem, por nome Bartimeu, ele chega até Jesus. Aleluias. Percebe-se que Jesus, ele entra em Jericó. Louvado seja Deus. Jesus entra em Jericó. Aleluias. Mas o texto não vai falar, você não vai ver a propriedade, detalhes do que acontece quando Jesus está dentro da cidade. Mas aqui a gente vai ver detalhes, aleluias, de um milagre que acontece fora da cidade. Aleluia, o texto diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Você vai ver essa expressão, os discípulos e uma grande multidão, várias vezes, de João, do livro de Mateus até o livro de João. Aleluias. Passagens que vai dar ênfase sempre a isso. Jesus com seus discípulos e uma grande multidão. Estava ele, seus discípulos e uma grande multidão. Isso é verídico. Sabe por quê?
Porque por onde Jesus passava, coisas extraordinárias aconteciam. Onde Jesus plantava a planta, colocava a planta do seu pé, louvado seja Deus, coisas fora do natural, aleluia, começavam a acontecer. Não porque somente Jesus, não porque Jesus era filho de Deus, não. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Ele estava como nós, como homem. Aleluia. Mas havia um Espírito sobre a vida dele. Louvado seja Deus, e este mesmo Espírito está aqui sobre este lugar, só que no início da glória. Aleluia. E é aí onde está a diferença. É onde, louvado seja Deus, eu pego carona naquilo que o pastor ele falou há pouco tempo aqui. Louvado seja Deus, o diabo ele não respeita cargo. Aleluia, o diabo ele não quer saber se louvado seja Deus, se você é um irmão que está sentado aí no banco. Aleluia, louvado seja Deus, ou se você tem um grande cargo eclesiástico, aleluia, dentro da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, se você não tem unção, louvado seja Deus, para ele é igual essa parede, você é morto. Aleluia, louvado seja Deus, mas o que o diabo respeita, aleluia, e corre, louvado seja Deus, é o crente cheio do Espírito Santo, é o crente cheio da unção de Deus, quem está entendendo da glória, ele respeita a unção de Deus sobre a tua vida, aleluia, os céus reconhecem a unção de Deus sobre você e o diabo também, aleluia. Mas vamos lá, para que os irmãos entendam. É aí onde nós vemos por que as coisas aconteciam na vida de pessoas. É porque havia um Espírito sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus termina de ser batizado, aleluia, louvado seja Deus, desce o Espírito de Deus em forma de pomba, aleluia, e uma grande voz ressoada diz aí, meu filho amado em que me compraste. Depois que ele é batizado, ele é levado pelo mesmo Espírito, aleluia, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, aleluia. Ele passa 40 dias e 40 noites lá, glória a Deus, jejum bravo, aleluia. Mas depois que ele sai do deserto, glória a Deus, você vai ver milagres extraordinários acontecer. E esse aí é onde está o diferencial de um crente, em buscar, em descer na presença de Deus, aleluia, a unção que desce sobre a vida deles, aleluia, que nenhum obstáculo pode parar eles, nada pode parar eles, sabe por quê? Porque quando ele pensa em desistir, vem o Espírito de Deus e conforta eles. Quando ele pensa em parar, vem o Espírito, aleluia, louvado seja Deus, que o próprio Deus está permitindo que ele passe por aquela luta, vem o Espírito de Deus, aleluia, louvado seja Deus, e fortalece ele, aleluia, ajuda ele, quem está entendendo, diga glória. Mas vamos lá, isso é uma pregação para outra hora, outro dia. Quando Jesus passava, coisas aconteciam. Então Jesus ele está saindo de Jericó, e agora começa a contar a história desse homem, Bartimeu. Ele está à beira do caminho, é cego e mendiga. Perceba uma coisa, além do homem ser cego, ele está à beira do caminho e mendiga. Ele pede esmola, ele depende de alguém para poder viver, para poder sobreviver, eu posso dizer assim. Aleluia. Glória a Deus. Ele sobrevive daquilo que dão a ele. Agora perceba a situação, olha só a situação desse homem. Entra na história comigo. Você acha que nós passamos luta? Se você acha que você passa a luta, faça uma revisão aí agora do que você está enfrentando hoje. Glória a Deus. E faça uma comparação sobre a vida desse homem, em comparação à vida desse homem.